Então, nós teremos o grande prazer de receber aqui, como sempre, nos prestigiando aqui nas nossas reuniões, o professor Celso Granato. O professor Celso Granato é professor associado, livre-docente, da disciplina de doenças infecciosas, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. O professor Granato contou aqui agora há pouco, ele estava fazendo uma referência ao Nilson, que ele foi calouro do Nilson. E, muito particularmente, ele disse que sofreu muito. Na época era bullying, não, na época era normal. O trote naquela época, em 1971, né? E ele foi depois do Nilson, então foi um pouquinho depois, era meio normal. Hoje não, hoje tem uma série de... Mas disse que ele sofreu muito com o Nilson, com o Filasse. Ele sobreviveu de... Professor Celso, desculpa a brincadeira, agradecer mais uma vez. Ele vai nos falar sobre dengue na gestação e como fazer o diagnóstico laboratorial. Vai falar um pouco sobre a doença também, que é importante. Nós estamos tendo um aumento significativo de casos de dengue no país como um todo e também aqui em São Paulo. Então, professor Celso, muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Obrigado, viu, professor? Muitíssimo obrigado, professor, pelo convite. Eu, assim como o professor Baracá, nós somos os felizardos de estarmos bem em duas grandes escolas, né, professor? E temos a nossa vida na Escola Paulista. Para mim foi ao contrário, né? Eu saí daqui, fui para lá, o senhor de lá veio para cá. Mas estamos bem nas duas escolas. E, infelizmente, pessoal, a gente está tendo uma situação esdrúxula, né? Que a gente está tendo uma tripla epidemia, né? A gente está tendo dengue, que não é exatamente uma novidade, mas os números que a gente está tendo esse ano são absurdos, né? A gente, na nossa casuística do Fleury, a gente está tendo 3 vezes mais do que o nosso recorde, que era de 2015. 2015 foi um ano que teve 1.600.000 casos. Esse ano a gente já está com 3 vezes isso em fevereiro, desculpe. A gente não sabe se esse surto antecipou ou se ainda vai subir mais. Isso não tem como saber, porque dengue realmente é uma coisa que é um susto a cada dia, né? E é claro que muitos desses casos vão ficar com vocês, porque vocês são o clínico da mulher e vai aparecer no consultório de vocês, sem dúvida, né? E, então, o doutor Gustavo convidou para a gente falar com vocês. Eu vou começar desculpando a Carol Lázari, é nossa colega aqui do Laboratório Central, mas ela está com uma gripe enorme. Então, eu falei para ela, olha, eu tenho essa aula já montada que fala um pouquinho aqui sobre a parte clínica, menos do que ela falaria, né? Mas, pelo menos para abordar um pouquinho, por que é importante a gente falar de dengue no ambiente de ginecologistas, né, obstetras? A infecção pelo vírus dengue, pessoal, ela é mais frequente em mulher do que homem. É uma proporção de mais ou menos 3:1, né? A gente não sabe exatamente bem por quê, mas claro que não é o que vocês veem no consultório normalmente, mas no Brasil como um todo, a mulher ainda fica mais dentro de casa do que o homem, né? E a fêmea do mosquito, que é aquela que nos pica, mora dentro da nossa casa. Ela precisa do sangue humano, então ela fica dentro de casa e, consequentemente, mulheres e crianças têm uma incidência maior de dengue em relação aos homens, né? Dentro do grupo das mulheres, a gente tem a faixa etária que é mais acometida entre 15 e 49 anos, que são aquelas que vão procurar vocês normalmente. Então, além de tudo, incide mais nessa faixa etária, né? Existem uma série de trabalhos da literatura do pessoal da Fiocruz, do Rio, são dados nacionais, né, de que a doença pode ser mais grave em mulheres do que em homens também. A ocorrência de formas hemorrágicas, de choque, a dengue, tende a ser mais comum nos homens do que mulheres. Eu
Que eu saiba, existem N razões para isso, mas são coisas que são ainda objeto de discussão, alterações hemodinâmicas na mulher, alteração de coagulação na mulher, especialmente na mulher grávida, né? E nós estamos vivendo um surto de dengue que é um absurdo. Aqui em São Paulo, pessoal, até, embora tenha aumentado, não é um absurdo. A gente está agora com 150 casos por 100 mil habitantes. E a gente considera uma epidemia quando você passa de 300. São Paulo tem 150. Brasília tem 1.500. Né? Brasília, é lógico que em termos de número absoluto, eles têm um número menor de casos, mas eles têm 10 vezes mais casos por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro está uma loucura, né? E, curiosamente, até, né, tristemente, Paraná, Santa Catarina estão com números muito altos. São lugares que a gente nunca teve dengue. Para vocês terem uma ideia, o estado do Paraná, há um tempo atrás, comprou a vacina francesa, que era a vacina que a gente tinha naquela época, e não pôde dar, porque a vacina francesa a gente só podia dar para quem tinha tido dengue antes. E eles não tinham gente que tinha dengue antes. Então, eles não tinham como usar essa vacina. E agora eles são dos campeões de incidência de dengue no Brasil, junto com Santa Catarina, né? Isso provavelmente tem a ver com o aquecimento global, né? Com o aquecimento, você muda o regime de chuva, e com a chuva e aquecimento, você tem muito mais mosquito, né? Então, a gente está tendo um aumento de todas as arboviroses, não é só a dengue, né? O estado de Minas Gerais, por exemplo, está tendo um surto de chikungunya enorme, a ponto que o laboratório que a gente tem lá em Minas, o Pardini, eles estão tendo problema de não ter funcionário para atender as pessoas. Tanta gente que tem chikungunya, que é uma doença que derruba muito a pessoa também, dá muita artrite. Então, uma hora é importante da gente falar sobre isso, né? E, como a gente tem várias doenças, várias arboviroses e outras que não são arboviroses, mas que estão incidindo também, a gente está tendo também um aumento brutal de Covid, né? A nossa estatística está tendo o dobro de Covid agora do que a gente teve o ano passado, e gripe, que é uma outra coisa estranhíssima, né? Quer dizer, gripe em fevereiro é de lascar, e está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? E, do ponto de vista clínico, nos primeiros 2 dias, mais ou menos, 3 dias até, as doenças são muito parecidas, né? A pessoa tem febre, mal-estar, dor de cabeça, mialgia. Então, isso é dengue? Pode ser. Pode ser gripe? Pode. Pode ser Covid? Pode, né? E é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, porque o prognóstico é muito diferente, né? Se você está lidando com um caso de dengue, você está preocupado com sinal de alarme, né? Será que vai vomitar? Será que não vai? Será que vai ter sangramento? Não vai ter choque? Não vai? Se é gripe, é outro tipo de preocupação. Vai ter uma infecção bacteriana secundária, Covid, nem se fala, uma doença mais arrastada, né? Então, como os prognósticos, existe chikungunya, né? Chikungunya é artrite crônica, fica aí 1 ano, 2 anos com artrite, é um negócio bastante complicado. Então, para a gente poder ter... Zika, felizmente, ainda não aconteceu. A gente não está vendo mais Zika, para nossa sorte, especialmente de vocês, né? A gente não está tendo. Então, vamos torcer para continuar assim, mas, para dizer a verdade, é um risco real, porque se você tem todo esse aumento, não tem por que você não ter Zika. Então, bom, vocês se lembram, né? O dengue é um flavivírus, né? Do gênero dos flavivírus mesmo. Então, ele é primo do vírus da febre amarela, ele é primo do Zika, ele é muito parecido. Às vezes, a gente tem dificuldade de separar, do ponto de vista virológico, clínico e laboratorial, o Zika da dengue. Há quem chame até o Zika de dengue 5, né? Vocês não são 4 dengue, né? De tão parecido que ele é. Então, é muito difícil, do ponto de vista laboratorial, eu diria que quase que impossível você separar. Eu faço muitas vezes parte de banca do professor Luiz Carlos, que é um professor titular lá do ICB da USP, e ele faz estudo molecular desses vírus, e é muito parecido. Então, é muito difícil você separar sorologicamente Zika de dengue, né? E a gente tem 4 vírus, né? Dengue, e, portanto, a gente pode pegar 4 vezes, né? O problema é que cada vez que você pega, você tem aquele fenômeno de Halsted, que se chama, né? Você faz anticorpos contra aquele vírus que você tem, e ele vai te proteger, então você não pega 2 vezes o dengue 1. Não tem perigo.
Só que quando você pega o dengue 2, esse vírus não é capaz de neutralizar. Ele se liga no dengue 2, por exemplo, né? E o macrófago vê aquele conjunto antígeno-anticorpo, ele internaliza isso. E aí é tudo que o vírus quer. O vírus gosta de ficar dentro da célula, aliás, ele precisa ficar dentro da célula, né? Com isso, ele multiplica muito mais e a carga viral é associada a formas mais graves de dengue. Então, quando você tem um dengue primário, você tem chance de 0,3% de evoluir para uma forma grave. Quando você tem dengue secundário ou terciário, isso vai para 3%. Então, ainda é um fenômeno relativamente raro, mas aumenta 10 vezes a chance de você ter uma forma grave de dengue. Então, é complicado. Além disso, você tem muitas variações intratípicas dos vírus, porque quando você tem essa classificação de 1, 2, 3, 4, é uma classificação muito antiga, uma classificação sorológica, dos anos 50, né? Mas agora que a gente faz estudo molecular, a gente vê que eles podem ser muito diferentes entre si. Então, é tudo dengue 2, por exemplo. Mas quando você faz o sequenciamento do vírus, você vê que ele é muito diferente um do outro. Por isso que você tem formas clínicas muito graves. Você pode ter o mesmo dengue 2 dando uma doença banal, e você pode ter um dengue 2 dando uma doença fulminante na pessoa. Então, tem uma variação muito grande. E a gente fala sempre muito da proteína S1. Né? A proteína S1, cuja codificação está aqui no genoma, né? Pertinho da proteína do envelope, que é a proteína que o vírus usa para entrar na célula, ela é uma proteína que, de alguma forma, a produção dela está ligada à replicação do vírus. Então, na fase que você tem muita replicação do vírus, você produz muito a NS1. Por isso que ela é um bom marcador de doença aguda. Porque nessa primeira semana da doença, você está fazendo um monte de vírus e está fazendo um monte de NS1 também. Né? Então, vocês veem que eu vou falar muito do NS1, porque é o nosso padrão para fazer o diagnóstico na fase aguda da doença. Né? Além disso, ele tem uma série de outras proteínas, né, que são não estruturais. Né? Então, até 2009, a gente falava muito de dengue, febre dengue, dengue hemorrágica, choque, síndrome do choque da dengue. A partir de 2009, a OMS mudou essa classificação, e agora a gente fala em dengue sem sinais de alerta, que é febre, dor de cabeça, retroorbital, certamente alguns de vocês já tiveram dengue, né? É uma alergia muito importante, mal-estar. Então, é o que domina especialmente na forma primária, mas a maioria das formas secundárias também. Né? Depois a gente tem dengue com sinais de alerta. Né? Então, o que é isso? É uma pessoa que tem isso aqui, mas dor abdominal contínua, dor à palpação, você palpa a barriga da pessoa, fica com a barriga bem sensível, né? Rigidez abdominal, vômitos persistentes, você não consegue hidratar a pessoa pela boca, porque a pessoa vomita sem parar, né? E a pessoa começa a acumular líquido, faz derrame pleural, faz ascite, né? Por extravasamento de plasma. Né? Bastante promíscuo, né? No sentido de que ele entra em praticamente qualquer tipo de célula. Mas uma das células que ele gosta mais é da célula endotélio. Essa célula encolhe, ela fica parecendo uma uva passa, né? E aí o líquido extravasa entre as células e, dependendo do lugar que isso dá, pode ter mais ou menos complicação, né? Mas isso é um sinal de alerta importante, né? E a pessoa pode ter sangramento de mucosa, escova o dente, sangramento mesmo, né? Se ela menstruar, ela vai ter um volume de menstruação muito maior do que o habitual, né? O fígado aumenta, ele fica mais de 2 centímetros, além do rebordo costal direito, né? O hematócrito aumenta muito, então esse é um dos critérios que a gente usa, é ver a hemoconcentração, porque você está extravasando plasma, você vai aumentar o hematócrito. Né? E diminui o número de plaquetas também por uma série de razões. Uma, porque o vírus parasita a medula. Então, você passa a ter uma produção menor de plaqueta, assim como você tem menos neutrófilo, menos linfócito, você tem menos plaqueta também. E ele parasita e ele destrói a plaqueta. Então, você também tem uma destruição de plaqueta. Produz menos, destrói mais, e você, conforme a evolução, se a pessoa evolui para dengue grave, você começa a ter uma CIVD. Você começa a ter um consumo de plaqueta.
Então, a pessoa não é um fenômeno tão comum, como eu falei para você. Essas formas graves são menos ruins. Então, às vezes, a pessoa fala, eu fiz um hemograma, da plaqueta está normal, a plaqueta de 120 mil, né? Então, não é dengue. Não, não é assim. Né? As estatísticas variam muito, entre 40% até 80% das pessoas com dengue vão ter plaquetopenia. Quando a gente lê o trabalho, a gente vê que tem muita seleção amostral. Então, se você fizer um estudo com gente internada, você vai ter 80% das pessoas com plaquetopenia. Se você faz uma coisa ambulatorial, vai ser muito menos frequente. Então, depende do tipo de paciente que você está vendo, da forma clínica, né? Então, na dengue grave, então a gente tem dengue sem sinais de alerta, com sinais de alerta e grave. Então, o extravasamento de plasma é importante, né? Vai levar ao choque, distúrbio respiratório, sangramento. É muito comum o vírus dengue dar muita hepatite, né? E dar muita encefalite. Então, quem vê muito dengue, o pessoal de Ribeirão, Rio Preto, vê muita gente com encefalite, com hepatite, com miocardite, porque é um vírus que está em todo lugar e, conforme a característica do indivíduo e do vírus, ele pode evoluir para essa doença terminal, né, em órgão terminal. Né? Na gestação, pessoal, o fenômeno mais comum é a prematuridade. Né? Então, dá um odds ratio de 1,7. Recém-nascido de baixo peso, 1,4. Né? E tem uma meta-análise de 292 gestações, que está publicado aqui no Lancet Infectious Diseases, inclusive com uma primeira autora, é uma brasileira, e quem ajudou no trabalho é a Laura Rodrigues, que é uma brasileira que trabalha na Inglaterra há muitos anos, uma super epidemiologista. Então, é um trabalho muito bom, né? Eu sugiro para vocês que leiam esse trabalho, que é bem importante na área da ginecologia e obstetrícia. Né? O abortamento é também bastante importante nessa forma mais grave de dengue, né? O odds ratio de 3,5. Né? É muito comum também, mas em apenas um estudo, também feito pelo pessoal da Fiocruz, no Rio de Janeiro, ou Ribeiro, né? Esse aqui é esse trabalho aqui. Né? Tem natimorto, né? Com a razão de risco de 6,7. Mas é um estudo só, diferente desse aqui, que é uma meta-análise. Né? Esse trabalho do Ribeiro seguiu 24 gestantes no Rio de Janeiro, com dengue, 21% delas tiveram abortamento, né? 8,3 morte fetal, prematuridade, 29% dos recém-nascidos nasceram com sintomas clínicos, com sinais clínicos de dengue ao nascer. Então, é uma coisa complicada, né? A fisiopatologia, para dizer a verdade, eu achei pouco conhecida e muito complexa, porque você altera a produção de fator de coagulação, produção de plaqueta, isso se junta a alterações hemodinâmicas que vocês conhecem muito melhor do que eu, que a grávida tem, então fica uma situação realmente muito complicada. Né? E isso gera alterações placentárias, hipóxia fetal, além de uma infecção viral do próprio feto, uma infecção direta do próprio feto. Então, dengue na gravidez realmente é um negócio complicado, né? E como é que a gente, então, faz o diagnóstico laboratorial? Né? Em geral, a gente faz um hemograma, né, que tem a vantagem da gente ver plaqueta, tem a vantagem da gente ver o hematócrito para você poder seguir essa hemoconcentração. Né? E aqui estão os dados que foram gerados pelo grupo do Dr. Alex Sandes, que é um hematologista do Fleury, só para mostrar que, em relação a outras doenças que você pode confundir também clinicamente, ela costuma ter neutropenia, né? Vocês veem uma diminuição aqui, costuma ter linfocitopenia, né? A plaquetopenia, vocês veem que, embora ela aconteça em relação aos outros, não é tão baixa assim, 130 mil foi a mediana, né? Então, é uma coisa que dificilmente a gente acaba não fazendo um hemograma, né? Dá para ter uma certa ideia. E aqui eu coloquei duas situações que a gente está vendo cada vez mais, né? Uma é a prima infecção pelo vírus dengue, e outra é uma reinfecção por um outro sorotipo do vírus, que isso muda muito a dinâmica. Né? Então, na prima infecção, como eu falei para vocês, é o NS1 que predomina. Ele vai ficar positivo mais ou menos na prática até o quinto, o sexto dia, a partir do primeiro dia de febre.
né? E ele tem uma vantagem, por isso que eu sou muito fã dele para diagnóstico, que ele não cruza com Zika, ele não cruza com chikungunya. Enquanto você tem na sorologia, você tem cruzamento, porque são vírus muito parecidos, o NS1 não cruza. Então, se puder fazer o diagnóstico nesses primeiros 5 dias, ele é um jeito muito sensível e muito específico de fazer o diagnóstico. A partir do 5º, 6º dia, começa a detectar o IgM, né? E depois de uns 2 dias, mais ou menos, aparece o IgG. Eu sempre acho interessante fazer o teste para os dois. E qual é a razão para isso? Fazer a pesquisa de NS1 e a sorologia. Porque quando você pega nessa fase aguda já IgG, significa que não é uma dengue primária. Então, o cuidado que você tem que ter com o sangramento é maior, né? Então, faz o exame, digamos, no 3º, 4º dia após a febre, né? NS1 positivo, beleza, é dengue. Só que a IgG já está positiva. Isso é de uma infecção anterior, que não dá tempo da pessoa fazer IgG no 4º, 5º dia. Então, isso faz que não é uma dengue primária. Consequentemente, vamos botar as barbas de molho, porque pode ter uma evolução pior, né? Então, a NS1 é uma glicoproteína, né? E que é muito ligada à replicação do vírus, né? E ela é, como eu falei, extremamente específica. Ela praticamente não cruza com os outros arbovírus, né? Então, ela fica positiva praticamente no 1º dia de febre, ela já é positiva, ela vai aumentar um pouquinho, depois ela cai, né? Porque ela está presente tanto no vírus, como ela é produzida em excesso, ela é liberada pela célula que está contaminada. Ela cai livre no plasma. Não obrigatoriamente existe uma relação direta entre quantidade de vírus e NS1. O NS1 está livre lá, né? É produzido, né? E tem uma controvérsia muito grande na literatura sobre a questão da quantidade de NS1 que você tem e a chance de evoluir para uma forma grave. Isso é um dos sonhos de consumo que eu tenho, porque a gente, o controle para saber se a pessoa vai evoluir mal é um controle clínico, como eu falei para vocês, aquela forma grave de dengue é uma característica clínica e o hematócrito, né? Mas eu gostaria muito de poder ter um marcador mais simples, como é esse, um quantitativo. Só que os testes que a gente faz para detectar NS1 são de 2 naturezas. Eu vou mostrar para vocês. Ou é um teste imunocromatográfico, que é aquele teste que a gente faz na beira do leito, né? Você coloca naquele cassetezinho, vai fazer um borrão, e isso quer dizer que a pessoa tem NS1. Isso é bastante sensível, né? Mas é um teste qualitativo, sim ou não, né? Se eu pudesse quantificar isso, existem já alguns estudos mostrando que se você tiver mais do que 600 nanogramas de NS1, você tem uma chance muito maior de evoluir para uma forma grave da doença. Só que isso ainda não existe. E não existe aqui e não existe fora, né? Sem querer fazer piada com coisa séria, mas o que está acontecendo é que esse fenômeno que a gente está tendo aqui no Brasil de dengue não é exclusividade nossa, né? A Argentina, que também nunca teve dengue, está tendo um monte de dengue, né? Peru está em calamidade pública, o Peru, de tanto dengue e morte por dengue, né? A França está tendo muito dengue, e não é gente que veio passar as férias no Brasil, é dengue autóctone na França. Na Alemanha, na Itália, na Espanha, eles estão tendo muito, quer dizer, é o aquecimento global, né? E, então, eu acredito que a gente, ao longo do tempo, possa ter até marcadores melhores, como, por exemplo, quantitativo, porque isso é um problema do terceiro mundo, né? Isso é a doença do Brasil, doença da Indonésia. Então, né, ninguém está muito interessado nisso, né? Vamos ser francos, né? Agora, com dengue na França, nos Estados Unidos está tendo muito dengue autóctone, né? Então, é possível que a gente venha a ter um teste desse aqui, que é melhor, né? E a gente vai poder, então, ter um marcador prognóstico. Vamos ter um marcador prognóstico melhor para a evolução para uma forma grave, né? Normalmente, a gente faz isso no sangue periférico, pode ser uma ponta de dedo, tudo, mas também pode ser feito na urina. Então, vários trabalhos mostram que a excreção do NS1 na urina, ela pode ser mais prolongada. Então, se você perder aquela janela diagnóstica, a pessoa aparece para você no 6º, 7º, 8º dia, você faz o NS1 dá negativo.
Será que não é dengue ou será que já deixou de produzir NS1? Uma alternativa é fazer o teste na urina, porque embora a concentração não seja muito alta, ela fica por mais tempo na urina. Também tem na saliva, mas a saliva, em geral, é igual ao soro. Então, não adianta, se você não detectou no soro, não vai ser na saliva que você vai pegar, mas na urina, não. Na urina é uma vantagem, né? Agora, qual que é, digamos, o ponto fraco do NS1? É que como você já tem uma certa imunidade de uma dengue primária, quando a pessoa está tendo a dengue secundária, a concentração cai muito. Né? Porque você já tem anticorpo lá, não é suficiente para neutralizar a infecção, a pessoa vai ter dengue pela segunda vez, só que a quantidade de antígeno que você tem é menor, porque já não é a primeira infecção que você tem. Né? Então, existem alguns trabalhos que comparam na dengue primária, o NS1 tem uma sensibilidade de 91%, numa dengue secundária vai para 48%, diminui bastante. Né? Então, isso é um problema. Né? Então, desculpe aqui o gráfico horroroso, mas é só para mostrar para vocês que aqui são vários autores, aqui tem vários métodos, né? Porque além daquele teste que eu falei para vocês, que é o imunocromatográfico, que é aquela tirinha que a gente faz na beira do leito, existe o ensaio de ELISA, o teste tradicional que a gente faz no laboratório, né? Que é uma plaquinha que a gente faz, que é um teste mais demorado, tem que ser feito no laboratório, diferente do imunocromatográfico que você faz no pronto-socorro, pode fazer no consultório, se a pessoa tiver o movimento, né? E agora, é lógico que o teste de ELISA ele é mais sensível, né? Eu sempre falo para vocês, às vezes o pessoal fala, eu queria fazer aquele teste de beira de leito que é tão bom quanto o teste que faz no laboratório. Eu também gostaria, só que não existe, né? Então, você tem que fazer um compromisso de rapidez versus sensibilidade, mas ele é bastante sensível, né? Então, vocês veem aqui, olha, nesse trabalho, aqui é um teste rápido, né? Beira de leito. Ele começou com 78%, depois do sexto dia já era 28%. E todos eles são mais ou menos assim, né? À medida que vai passando o tempo, ele vai ficando muito menos sensível. Né? É sempre assim. Né? Aqui também está comparando a urina com a saliva. E vocês veem que varia muito, é menos sensível, por outro lado, ele fica mais tempo positivo. Então, novamente, é um recurso, né? Se você não tiver tempo de fazer isso, o paciente não apareceu, veio no 7º, 8º dia, é um jeito de você fazer o diagnóstico, é tentar na urina. Saliva não adianta muito, mas... Bom, como é que é esse teste, né? Então, ele é uma tirinha de papel, parece um papel que tem uns 8 centímetros de comprimento e meio centímetro de largura. E você tem aqui os anticorpos contra o NS1, aí você pinga o sangue aqui, ele por capilaridade ele vai migrando, né? E esse tipo de teste é um que é objeto de pesquisa, a gente não tem na prática ainda, ele consegue quantificar isso aqui quando ele chega nessa ponta de cá. Então, isso daria uma noção para a gente de ordem de grandeza, se é pouco antígeno, se é médio antígeno, se é muito antígeno. Né? Quais são as dificuldades? Em primeiro lugar, é que depende do dia da coleta. Uma coisa é você fazer o exame no 1º, 2º dia, outra coisa é você fazer no 5º ou 6º dia. Ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, esse critério de você saber se é mais grave ou menos grave, pela quantidade de antígeno que tem, vai depender do tempo que a pessoa tem de história. Né? Depende do sorotipo envolvido. Então, já se demonstrou que tem assim, o dengue 1, ele faz mais, o dengue 4 faz menos, então vai depender um pouquinho do tipo de vírus, que é uma coisa que a gente normalmente não sabe. Porque para você saber que tipo de dengue que é, você tem que fazer um teste molecular de genotipagem, que é uma coisa que a gente não faz. Isso é só laboratório de referência, só Adolfo Lutz, a Fiocruz tem que ter um certo controle do que está circulando. Agora, por exemplo, está tendo dengue 1 e dengue 2. Tem um pouquinho de dengue 3 no Rio de Janeiro, mas é muito pouco. Mas isso não é uma coisa que a gente saiba. Então, isso limita um pouquinho, porque de repente você faz o teste e fala, tem pouquinho antígeno, só que é o dengue 4, que já faz normalmente pouco. Né? Então, não resolve muito. Né? Depende, como eu falei para vocês, se é dengue primário ou não. Dengue primário tem uma concentração de antígeno mais alta do que secundário.
né? E existe uma possível relação com gravidade. Então, isso como a gente não vai, no curto prazo, resolver o problema de dengue, né? Está todo mundo agora torcendo para a vacina do Butantan funcionar, do nosso professor Esper Calas, né? Tomara, mas assim, esse ano sem chance, talvez o ano que vem a gente vai ter uma vacina, porque, sinceramente, eu não acredito que a gente vai conseguir controlar a dengue se não for vacina. Eu não tenho mais essa esperança. Já tive há 30 anos atrás. Agora a gente não conseguiu controlar. Vai ser vacina, né? Então, aqui, olha, esse trabalho mostrou, né? Dá uma olhadinha aqui, a quantidade de antígeno do dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Então, varia muito a concentração de antígeno conforme o sorotipo que você tem. E os detratores, né, dessa técnica mostram que você tem um dengue sem sinais de alarme, com mais antígeno do que com o sinal de alarme. Então, como eu falei para vocês, é uma variável que depende de tantas outras coisas que a gente também não consegue estabelecer uma finalidade muito grande. Outro recurso, pessoal, é fazer o teste molecular, o PCR. Mas o PCR é muito mais caro, né? E é muito mais restrito em termos de laboratório, porque o laboratório aqui, o HC, pode fazer, mas a maior parte dos laboratórios não vai fazer PCR para dengue, né? Mas aqui está uma comparação mostrando que tem um paralelismo, né, entre o antígeno e o PCR. Então, mostrando que praticamente é a mesma coisa, como é mais barato, a gente vai usar o teste mais barato, né? Eu não sei se vocês já tiveram chance de ver, né? Aqui está um teste rápido para dengue. Então, ele tem aqui o teste e ele tem um controle, né? Então, para você acreditar no resultado, aqui tem que estar essa barra aqui. Aí, se tiver dengue, vai estar aqui marcado. Se não tiver, aqui vai ser negativo. Não tem essa barrinha aqui, né? E aqui existe um teste que é chamado de combo, né? Porque ele é uma combinação do teste de antígeno e a sorologia, né? Então, aqui está o NS1 negativo. Então, vocês veem que o controle funcionou e o teste do paciente não deu, né? E aqui está a sorologia, alguém que já teve dengue no passado, porque tem só IgG positivo e IgM negativo, né? E aqui está uma pessoa com dengue, né? O teste deu positivo, e aqui é uma pessoa que já tinha tido dengue no passado, porque quando o antígeno está positivo, a IgG estava positiva também, então teve dengue no passado, tá? Por que a gente não faz esse teste combo? Né? Porque teria muito problema com os convênios. Então, lamentavelmente, você sabe que há uns anos atrás, eu nem lembro mais, uns 4, 5 anos atrás, o Ministério da Saúde obrigou os convênios a pagar pelos testes de dengue, porque não pagava, né? Então, obrigou, era uma situação epidêmica. E só que se você pedir, por exemplo, NS1 e você fizer um teste combo, o convênio glosa. Então, virou um problema, né? Então, eu gostaria que pudesse fazer sempre os dois, porque eu falei para vocês, ele já disse para você se é um dengue secundário, que é uma coisa que é cada vez mais comum. A gente vê todo dia gente que teve dengue 2, 3, até 4 vezes já, né? Então, eu gostaria de poder ter um teste desse tipo, mas ele tem os dois testes, mas eles têm separado, não tem o teste junto como esse aqui, que seria o ideal, né? Então, ele vem em umas caixinhas assim, né? Dengue Duo, o dengue NS1, aqui os testes, como é que é, né? E aqui está novamente aquela curva, né? O dengue primário, NS1, aqui está o IgM, aqui está o IgG, e o dengue secundário, que já aparece essa curva enorme de IgG na fase aguda da doença, né? Aqui está o PCR, também é um PCR meio assim, igual a todos aqueles que a gente faz, né? Quanto mais vírus você tem, mais para a esquerda essa curva fica, né? É um PCR em tempo real. A gente no laboratório montou um PCR que ele pega zika, chikungunya e para dengue, para não ficar muito caro demais, a gente faz o NS1. Então, ele é um combinado, mas o PCR para dengue não entrou para não ficar caro demais, e o NS1 resolve esse problema, né? com a mesma qualidade, né? Aqui está uma comparação do PCR com o NS1, feito no soro. Então, vocês veem que o
Normalmente o PCR é um pouquinho mais sensível, né, no limite, mas depois, ao longo do tempo, o PCR negativa. Aquilo que eu falei para vocês, o vírus para de multiplicar, mas ele não deixa de fazer NS1. Então, você continua com NS1 positivo com o PCR negativo, tá? Porque é uma produção em excesso, né? Aqui está na urina, então, na urina também, olha, o PCR, ou o NS1, e aqui na saliva, tá? Então, são alternativas para o NS1, o PCR, né? Não está mudando? Aqui também é um PCR para fazer a tipagem do vírus. Vocês veem que o PCR é bastante sensível, bastante específico, para todos os sorotipos, praticamente. Então, o PCR é um teste bom, mas é muito caro e não dá para fazer em beira de leito. Então, também ele acaba sendo pouco usado, né? Mas existe, né? E aqui é a sorologia, né? A sorologia ela vai virar a partir do 5º dia, ela vai ficar positiva, né? E existem alguns estudos que fazem o segmento, esse IgM vai ficar positivo durante mais ou menos um mês. Depois ele negativa, e esse IgG deve ficar para o resto da vida. Então, teve dengue, IgG vai ficar lá, IgM vai negativar ao longo do tempo. Então, uma forma de ver é PCR positivo, ou NS1 positivo, ou uma IgM positiva, a doença dengue aguda confirmada, né? Se você só tiver uma amostra, especialmente depois do 5º dia, positivo, IgM é aquele problema, né? Tende a ser mais inespecífico do que IgG, do que NS1. Então, fazer a sorologia só com IgM sozinho, uma vez só, é meio pouco. Aí era bom repetir para ver se virou a IgG, tá? E se tiver uma conversão de IgG, é doença aguda. Se já tiver na primeira amostra, infecção no passado, tá? Então, na prática, pessoal, na suspeita de dengue, NS1, ele é muito sensível e muito específico. A partir do 5º dia, aparece o IgM, sempre lembrando a possibilidade, na nossa experiência, ele cruza demais com Zika, mas também ele cruza com mononucleose, com Epstein-Barr e com citomegalovírus. E a partir do 8º, 9º dia, a IgG, se tiver sido negativa nessa primeira dosagem, né, e se virar, vai reforçar o diagnóstico. Se a IgG já for positiva no 5º dia, até o 5º dia, é provável que seja dengue secundária, tá? Não se faz habitualmente o teste molecular pelo custo, e nenhum desses testes fornece o sorotipo viral, né? Então, em geral, quando acontece, ultimamente nem precisa muito, mas a gente mandava essas amostras para o Adolfo Lutz, porque lá eles fazem um teste para tipar o vírus, que do ponto de vista de saúde pública é bom saber o que é, né? Então, normalmente o PCR só está em laboratórios de referência, detecção do antígeno está em todos os laboratórios, antígeno aqui um teste rápido, o ideal é um teste rápido no pronto-socorro, né? A sorologia também vai estar em todos os laboratórios, a sorologia usando o teste rápido pode estar no pronto-socorro, né? E aqui é um teste de isolamento de vírus em cultura, que também praticamente não é feito, tá? Então, pessoal, em linhas gerais, é isso, dengue, acho que a gente vai ter que conviver com isso, pessoal, até o Butantan ter condições de fazer vacina para todo mundo, porque, para vocês terem uma ideia, essa vacina que está sendo dada agora é uma vacina japonesa, né? A Kedenga, né? Kedenga Peppa é como chamam dengue na Ásia, né? Por isso que essa vacina japonesa tem esse nome, Kedenga. É uma vacina boa, né? Ela deve ter uma sensibilidade em média entre 70% a 80%, né? Eles pegaram o dengue 2 e fizeram uma modificação, uma atenuação desse vírus para ele ficar mais leve, né? E eles penduraram nesse esqueleto de dengue 2 proteína do dengue 1, 3 e 4. Então, ele pega os 4 subtipos, só que ele é muito melhor para o 2,
porque o esqueleto dele é de 2, mas ele também pega o 1, o 3 e o 4, né? Agora, o Brasil conseguiu comprar mais ou menos 6 milhões de doses. Como são 2 doses para cada pessoa, 3 milhões de pessoas vão ser vacinadas, e o Ministério da Saúde, na minha forma de ver, que não é unânime entre os infectologistas, selecionou essa faixa etária de 10 a 14 anos, porque era aquela que estava dando mais internação, né? Na verdade, acima de 60 anos tinha mais internação, só que a vacina não foi avaliada para essa faixa etária. Então, a gente deve funcionar, mas a gente não sabe porque nos estudos clínicos de validação da vacina, eles não testaram as pessoas com mais de 60 anos, né? Então, escolheu-se a segunda faixa etária mais grave, que é de 10 a 14, né, que está sendo dado. Agora, isso do ponto de vista epidemiológico, você vacinar 3 milhões de pessoas numa população de 213 milhões, o vírus não vai dar nem bola para isso, né? Você vai precisar vacinar pelo menos uns 50 milhões, 60 milhões de pessoas para você impactar a circulação do vírus. E isso, essa vacina japonesa provavelmente não vai fazer, porque uma vacina japonesa, eles estão mais preocupados em atender a população da Ásia. É justo que seja assim mesmo, né? Agora, a vacina do Butantan, ela foi muito bem avaliada. Aliás, ela foi melhor avaliada do que a vacina japonesa. Ela deu uma proteção de 80%, né? E com uma dose só, né? E com uma outra vantagem, que é um mérito do Butantan, porque essa vacina estava sendo desenvolvida pelo NIH, né? Aí o professor Isaías Rao assistiu uma palestra nos Estados Unidos, gostou dessa palestra. Os Estados Unidos não estavam muito interessados, porque naquela época eles não tinham dengue, e aí ele fez um contrato do NIH com o Butantan para doar essa vacina para o Brasil. E o Brasil melhorou. Inclusive, uma das coisas que foi feito foi eles conseguiram liofilizar a vacina, que é uma coisa muito difícil de fazer, que o NIH não tinha feito, e para a realidade brasileira é importante você liofilizar, porque você vai estar vacinando o pessoal do interior do Piauí, no interior do Acre, né? Então, é uma coisa importante a gente fazer. E só que, assim, precisa agora dar recursos para o Butantan poder fazer uma outra, provavelmente vai ter que ser uma outra fábrica, né? Porque o Butantan já faz um monte de vacinas, né? O Butantan faz vacina da gripe, faz vacina tríplice. Você não pode deixar de fazer vacina tríplice para fazer vacina para dengue. Você vai, né, descobrir a perna para cobrir a cabeça, então não adianta. Então tem que fazer uma outra fábrica e vai ter que injetar dinheiro. Mas se fizer isso, aí a gente pode fazer 50, 60 milhões de doses, né? E acho que aí a gente vai conseguir controlar. Eu não vejo um outro jeito, mas vamos torcer para a sensibilidade do pessoal ir nessa direção, na minha forma de ver, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Né? Parabéns, professor Celso Granato, como sempre. Obrigado. Apresentação clara, elegante, bem completa. Muito obrigado. E obrigado. Contribuindo muito para nós aqui. Se puder acender. Obrigado. Então, agora vamos colocar o tema em discussão. Mais uma vez, professor Celso, agradecer. Muito obrigado. Agradecer também o Fleury, que mantém uma parceria conosco há alguns anos já, agradecendo o Gustavo, o Mário Henrique, que proporcionam para a gente essa parceria ética e muito profícua para nós. Perguntas? Celso. Bom dia, professor. Obrigado pela atualização. Eu queria saber a sua opinião de um estudo feito em Niterói, com aquela bactéria Wolbachia, que eles injetaram nos ovos. Isso daí eu vi, assim, é uma informação não oficial médica, mas que houve uma diminuição brutal do número de casos de dengue em Niterói. É válido isso daí? O estudo Obrigado pela pergunta. Essa é fundamental, essa pergunta, porque a Wolbachia é uma bactéria do intestino dos mosquitos, né? E ela é uma bactéria que, entre os mosquitos, é de transmissão sexual. Então, é sucesso garantido, né? Você pega uma população de mosquito, você contamina esses mosquitos e eles vão distribuir isso. No Rio de Janeiro foi feito, em Niterói, né,
na Ilha do Governador foi feito, na Bahia foi feito, no interior de São Paulo foi feito sempre com sucesso. Então, eu só consigo imaginar uma razão para não fazer isso. É barato. É muito barato. E o pessoal não está interessado em fazer coisas baratas, né? Então, não, mas tem o Brasil é um país, né, em desenvolvimento, né? Vamos fazer o mosquito transgênico, né? Bom, o mosquito transgênico é uma ideia fantástica, né? Porque ele é um mosquito que é capenga, né? Ele é estéril, né? Então ele compete com o mosquito natural pela fêmea, né? Só que ele não procria, né? Então é uma maravilha. Só que vai comprar o mosquito transgênico, para você ver, custa uma fortuna. Custa uma fortuna. E outra coisa, como ele é um mosquito mais fraquinho, você tem que ter 5 vezes mais mosquito transgênico do que aquilo que você estima que tem de mosquito natural. Então, você tem que estar toda hora injetando, mas ele morre logo. Então, isso é bom para quem faz, né? O mosquito transgênico, mas, assim, eu acho que tem um jeito muito mais fácil de resolver isso, mas não sei por que exatamente não está funcionando, mas a informação que você traz é correta, é a informação que eu tenho também. Aqui. Professor Celso, antes de passar aqui, tem uma pergunta no chat sobre o senhor explicar o que é liofilizar a vacina. Por favor. Liofilizar, assim, essa vacina ela é feita com RNA, né, com material genético viral que é modificado para poder não dar doença para quem toma a vacina, né? É um vírus fragilizado. E o RNA é uma molécula muito frágil, do ponto de vista químico, é muito diferente do DNA. Vocês veem toda hora notícia no jornal, né, que detectaram DNA de Neandertal, de múmia, né, porque o DNA é super estável quimicamente, RNA não. Então você tem que transformar isso num pó, mantendo a característica do RNA, de tal forma que quando você vai usar, você dilui isso, você joga soro fisiológico e ele volta a ser a vacina normal. E isso aí faz com que a vacina fique a 35 graus, 40 graus, porque no pó ela é muito estável. E se a gente morasse na Suécia, isso não seria problema, só que nós moramos no Brasil, né? Então, você conseguir fazer esse processo de liofilização e a vacina continuar funcionando, não é um processo fácil. Tem que ter muita química aí no meio e o pessoal do Butantan fez isso, né? Então, é esse processo, é você tornar a vacina, que é líquida, em pó, e aí, na hora de usar, você reconstitui esse pó, e aí você aplica com a mesma eficácia. José Maria, depois Gustavo. Professor, parabéns pela apresentação, um assunto interessante e agora até polêmico, né? Porque estamos crescendo no número de casos. Agora, minha dúvida é o seguinte, já foi comprovada alguma co-infecção entre Zika, chikungunya e dengue? Existe alguma preferência, ou quando tem uma infecção de um dos três, existe anticorpos contra os outros que poderiam proteger, ou seja, o dengue ou o Zika acaba tendo uma preferência ou protegendo contra as outras infecções? Né? Olha, desgraçadamente, sim. Já foi descrito tanto mosquito contaminado, em geral, Zika e dengue, como pessoas que tinham os 2 vírus por teste molecular. Você detecta o RNA dos 2 vírus. Agora, do ponto de vista clínico, o dengue ele é muito mais bem sucedido do que o Zika. Então, é muito difícil a gente, se não procurar, você não vai achar, porque, na verdade, a pessoa vai ter uma exuberância de manifestação clínica por causa do dengue. E o Zika é muito mais discreto, né? O Zika costuma dar uma certa conjuntivite, que não dá muito no dengue, mas é muito difícil de se fazer isso, né? E mais recentemente, eles detectaram em Goiás ovos do mosquito que tinham os 2 vírus. Porque entre os mosquitos tem um problema, que é uma transmissão transovariana do vírus. Então, o mosquito fêmea, ele transmite para os ovinhos o vírus, independente do vírus do ovinho picar, obviamente. Quando esse ovinho eclodir, o mosquito que nasce dali já está contaminado. Ele não precisa picar alguém para se contaminar, né? E eles pegaram ovo
de mosquito que tinha dengue e tinha zika junto. Né? Então, infelizmente, só pode uma acontecer. complementação nesse caso, né? Teria alguma preocupação com a vacina da dengue em relação ao zika e ao chikungunya de aumentar a prevalência deles com o tempo? Ótima pergunta. Resposta, não sabemos. Não sabemos, porque a vacina é muito recente, né? Então, não tem. O que a gente sabe da vacina, agora vai ser publicado daqui a uns 2 meses, um segmento de 5 anos. Seja da Qdenga, seja do Butantan, porque o Butantan já começou a vacinar, eu acho que em 2017, 2018. Ele já tem gente com 5 anos, né? Então, a gente sabe que cai muito a positividade natural. Provavelmente não vai ser uma vacina que a gente vai tomar uma vez só na vida, vai ter que reforçar essa vacina. Mas a gente ainda não tem a ocorrência de zika numa pessoa que foi vacinada, e essa é uma preocupação. O que a gente observa é que essa vacina, a Qdenga, e a do Butantan também, ela pode ser dada para pessoas que já tinham tido dengue, que era uma limitação da vacina francesa. A vacina francesa você só podia dar para pessoas que já tinham tido dengue antes. Porque senão, se você vacinasse uma pessoa que nunca tinha tido, e ela pegasse, seria como se fosse uma infecção secundária. E aí o prognóstico era pior. Então, isso não foi comprovado nem para a Qdenga, nem para a vacina do Butantan. Então, essa é uma vantagem, porque em termos de saúde pública, não dá para você fazer uma sorologia para saber se a pessoa pode ser vacinada. Não dá, isso não funciona. Então, a vantagem dessa vacina, muito obrigado, é que, sim, ela pode ser dada, mas, assim, de verdade, ainda não sabemos a resposta. É uma preocupação, com certeza. Gustavo, em seguida, a hidratação do professor. Tá bom, enquanto ele hidrata, a gente pergunta. Parabéns, doutor Celso, muito obrigado mais uma vez. A gente sabe que sempre no começo do ano tem alguma epidemia acontecendo, né? Então, esse ano, para manter a tradição, nós agradecemos a sua presença aqui. Mas com relação a essa questão da semelhança dos vírus da dengue e da zika, existe alguma recomendação em período pré-concepcional para essas pacientes? Porque às vezes a paciente está tentando, está fazendo fertilização in vitro, e elas estão meio panicadas com essa história da dengue, né? E a segunda pergunta, existe alguma novidade em termos de tratamento? Esses imunobiológicos, alguma coisa aí? Eu queria que o senhor comentasse. Olha, a pergunta que eu mais respondo, Gustavo, na assessoria, no Fleury, é exatamente essa, né? As mulheres que estão tentando engravidar, o que a gente faz, né? Eu olhei no site da Anvisa, praticamente todos os repelentes que a gente usa são validados para gestante, por exemplo, né? Então, assim, se a mulher engravidar nesse período, não tem problema nenhum. Eu gosto mais da icaridina, né? Eu acho que ela é muito potente. Em geral, você pode usar 2 vezes por dia. Você aplica de manhã e aplica depois no final da tarde. Beleza? Protege muito, né? Especialmente a perna. O mosquito gosta de picar abaixo do joelho. Então, principalmente embaixo do joelho, mas não tem problema nenhum, pode usar. Na grávida ou se a pessoa engravidar. O que a gente ainda não tem experiência, mas que vai ser um ponto de preocupação é a vacinação, que é uma vacina de vírus vivo. Uma vacina de vírus vivo atenuado, a gente ainda não sabe. Por enquanto, não foi vacinada a mulher grávida. Então, a gente não sabe. Agora, talvez aconteça o que aconteceu com a rubéola, né? Vai ter gente que foi vacinada, não sabia que estava grávida, não sei o que acontece. Mas, de verdade, ainda não tem essa experiência. Com relação ao tratamento, eu olhei também, não tem, viu? Sempre tem aquela ribavirina, vírus RNA, o pessoal adora dar ribavirina, que é uma coisa meio que panaceia, assim, né? Mas não teve resultado. Não teve resultado. Então, por enquanto, isso ia ser uma coisa boa. Agora, é uma doença imunomediada, né? Fico pensando, será que a gente vai poder usar imunobiológico? Porque a pessoa faz anticorpo, né? Então, eu não sei se vai ser uma solução. Mas essa é outra coisa que eu penso assim, quem sabe agora com dengue na França, dengue na Alemanha, na Itália, dá uma agilizada nisso, porque, por enquanto... Com relação ao repelente, está tendo uma demanda grande agora na Secretaria do Estado de Saúde para repelente para gestante. Vários municípios estão solicitando, principalmente esses que têm mais. Então, está tendo uma ação nesse sentido de oferecer. Professor Nilo. Não tem contraindicação, né? Então...
Bom, Granato, sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado. E as suas orientações foram especiais para nós, ginecologistas, e mais os obstetras ainda na situação. Verdade. Mas eu vi no começo da sua exposição, o mosquito não tem preferência pelo homem, ele tem preferência pela mulher. Será que tem alguma parte sexual aí que ele fica... Então, esse é um lado, uma pergunta que eu queria. A outra pergunta que eu falei, que queria fazer, é que o Baracá agora também falou dos repelentes para as mulheres, que é um perigo também isso, das pessoas, às vezes, abusarem de certas colocações para isso, e, às vezes, ser um prejuízo para a gravidez, né, para o concepto, tudo. A maior grita que existe também é para a criança, bebê, malformação, em que fase da gravidez, que é a interrogação que veio ser para nós, embora eu seja da gineco, eu escuto essas coisas também. Olha, o que eu não li nada com relação à preferência, tipo feromônio, coisas assim, que a mulher teria mais propensão a ser picada. O que eu saiba, o que se comenta, é que assim, a fêmea mora na nossa casa e o macho mora fora de casa. Então, como a mulher no Brasil, na média, ainda está mais dentro de casa do que fora, a mulher e a criança, tanto é que na criança é até 15 anos, então uma criança que ainda fica mais dentro de casa. Então, acho que é só uma questão de oportunidade. Acho que o homem está fora, está trabalhando fora, está menos exposto, né? Então, eu tenho a impressão que é isso, mas eu não sei se teria outras razões que são pouco conhecidas também, né? Agora, com relação à questão do repelente, tem uma certa dúvida para a criança. Para a grávida, eu vi uma indicação geral, todos eles, Off, Exposes, todos eles, todas essas marcas comerciais são autorizadas pela Anvisa para ser usada em grávida, né? Agora, não se preconiza mais do que 2 vezes por dia, porque como ele tem uma duração de 8 horas, 10 horas, aplicou de manhã, aplicou no final da tarde, a pessoa está coberta, não teria problema, né? É química, né? Química a gente fica um pouco de medo de usar demais. E com relação à criança, eu reparei que existe uma discrepância entre o que o Ministério da Saúde fala e o que a Sociedade de Pediatria fala. Então, por exemplo, você já deve ter visto na farmácia, tem aquele Exposes que é amarelo e tem um que é preto, né? A concentração varia, então por isso que a criança usa o amarelo e o adulto usa o preto, né? Mas quando o Ministério da Saúde manda usar a partir dos 2 anos de idade, e a Sociedade de Pediatria manda usar a partir de 6 meses de idade. Então, eu não sei também, para dizer a verdade, qual é a razão dessa diferença, né? Mas, assim, que existe uma diferença. Eu acho que a Sociedade de Pediatria não é ser responsável de autorizar uma coisa a partir do 6º mês, se fosse perigosa, né? Quero crer que não, né? Talvez seja uma questão de atualização do pessoal do Ministério, não sei, mas dá para usar numa faixa muito grande de idade, né? A Febrasgo, nossa federação, ela vai anunciar agora uma diretriz sobre dengue na gestação, que é um posicionamento da sociedade nesse sentido. Professora Ceci. Doutor Granato, muito obrigada pela aula, que foi maravilhosa. Ninguém fala, assim, nos comentários do dia a dia, se é uma doença transmitida, picada por sangue, a possibilidade de ser transmitida através de um ferimento, de uma agulha, de um corte, não existe? Eu acho que, teoricamente, sim. Eu nunca vi relato sobre isso. Em princípio, sim, né? É que é muito comum mesmo o mosquito, né? Eu tenho um netinho de 4 anos que tem uma escola que é do lado do Rio Pinheiros, né? A minha filha dá um banho nele de repelente todo dia. E ele volta todo. Então, eu tenho a impressão que é muito eficiente
E a gente tem muito mosquito aqui, né? Mas eu acho que sim, que poderia ser... O difícil é saber o que transmitiu, né? Se foi a picada do mosquito ou foi o ferimento. Mas, em princípio, eu acho que é possível. Não se fala. Realmente não se fala. Professor Mário Henrique Burlachini. Professor Celso, obrigado aí pela palestra. Obrigado, Sempre aprendendo bastante. Eu queria saber, assim, até para orientar, como a gente solicita o exame na suspeita de dengue para fazer a proteína e a sorologia. Se aquele teste duo, hoje a gente, quando suspeita de Covid, vai na farmácia e compra o teste rápido, muito mais prático, que é bom. Eu posso ir na farmácia fazer uma pesquisa de dengue? Existe disponível? Tem teste E rápido. a última pergunta é, para não ficar tomando banho de imersão de repelente, existe alguma coisa, além de se vestir e tal, mas alimentar, vitamina, que ajude a manter o mosquito mais longe? Isso se falou muito, viu, Mário? Falou-se muito, né? Mas, assim, não... tem uma coisa que o pessoal usa, está faltando um nome agora. O pessoal faz, inclusive, uma tocha com aquele que quando você... Isso. Tem até gente que usa uma pulseirinha. Tudo lenta, né? Assim, sinceramente, eu acho que essa tocha até pode funcionar, porque você vai no ar, tudo, né? Agora, pulseirinha, sinceramente, eu não acredito. E alimento não, né? B12, alho, que o pessoal fazia também. Alho, chá de alho. Alho só espanta... Espanta a vizinhança. Talvez mas não o mosquito. Assim, mas mosquito, que eu saiba, não tem eficiência, não. Bem, Como pede o exame? Vamos pedir, né? Eu acho que o melhor é pedir separado, né? NS1, né? Aí, se você... Como é que funciona? Mas isso é um dado do Fleury. Eu não sei se vale para todos os laboratórios. A gente tem algumas unidades, das unidades grandes do Fleury, a gente tem o teste rápido. Então, se você quiser o teste rápido, é feito na própria unidade, né? E aí fica pronto em 20 minutos, meia hora, né? Se você não achar que não há necessidade de ser rápido, aí a gente leva para o Brooklyn, né? Nossa sede técnica, e é feito lá, é um teste um pouco mais sensível, né? Mas aí, se você quiser a sorologia, coloca num outro item, né? Pesquisa de NS1, rápido ou não, e sorologia. A sorologia pode ser feito rápido também, um pouco menos sensível, mas também pode, né? E o teste é feito também no Brooklyn, né? E tem na farmácia também, o teste rápido tem na farmácia. A restrição que eu faço, e garanto para vocês que não é competição, não. Eu acho ótimo que a farmácia faça, porque você tem uma penetração muito maior, uma capilaridade muito maior, né? Então, é importante até. A questão toda é a interpretação. Não foi para dengue que eu vi isso, mas eu vi isso para Covid. A pessoa fez um cassetezinho para Covid e tinha aquele C de controle positivo, o teste funcionou. E o T, que era o teste, negativo. E a pessoa da farmácia falou, não, a senhora está com Covid, esse C aqui é de Covid, né? E não era o controle do teste. Então, o problema maior é quem está fazendo o teste se sabe interpretar, né? É demais, vai ter que ter o D de dengue. Vai ter que ter. Ainda bem que é com D, não é com C, né? Muito bom. Agradecer ao professor Celso professor, Granato mais sempre. uma vez, mas dessa vez nós não temos pandemia aqui ainda, graças a Vamos Deus. continuar, torcer para a curva Cair agora, cair isso agora, mesmo. né? Professor Celso Granato, Eu que muito agradeço, obrigado. professor. Agradeço em nome do Departamento de Obstetrícia e Imagina. Ginecologia, É sempre sua um prazer. presença aqui mais uma vez. Obrigado, Uma professor. salva de palmas, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Não, tá bom.